Dia 5 da semana 18. Neste dia, continuamos a leitura do capítulo 5 do livro de 2 Samuel, que nós lemos até a metade, devido à ordem cronológica. Segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículos 11 a 25. O rei Hirão da cidade de Tiro enviou embaixadores a Davi. Ele mandou toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros, e eles construíram um palácio para Davi. E assim Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado como rei de Israel e que, por amor ao seu povo, estava fazendo o seu reino progredir. Depois que saiu da cidade de Hebrom, Davi arranjou mais concubinas e esposas em Jerusalém, e com elas teve mais filhos e filhas. Os filhos de Davi, que nasceram em Jerusalém, foram Samua, Jobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elissua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Quando os filisteus souberam que Davi tinha se tornado rei de Israel, o seu exército saiu para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza. Os filisteus chegaram ao Vale dos Gigantes e o ocuparam. Aí Davi perguntou a Deus, o Senhor: devo lutar contra os filisteus? Tu me darás a vitória? Vá, disse o Senhor, eu lhe darei a vitória. Então Davi foi até Baal-Perazim e ali venceu os filisteus. Ele disse: como uma enchente que derruba tudo, assim o Senhor abriu uma brecha no meio dos meus inimigos. Por isso aquele lugar é chamado de Baal-Perazim. Ali os filisteus abandonaram seus ídolos, e Davi e os seus soldados os levaram embora. Então os filisteus voltaram para o Vale dos Gigantes e o ocuparam. Mais uma vez, Davi consultou o Senhor e ele respondeu: não os ataque daqui. Dê a volta, vá até as amoreiras e ataque por trás. Quando você ouvir o barulho de passos por cima das amoreiras, fique pronto para atacar, porque isso quer dizer que eu fui na sua frente para derrotar o exército dos filisteus. Davi fez o que o Senhor havia mandado e obrigou os filisteus a recuarem desde Geba até Gézer. Segundo o livro de Samuel, capítulo 6. Mais uma vez, Davi reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30.000 homens. Levou-os à cidade de Baalá, em Judá, para pegarem a Arca da Aliança, que tem o nome do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono entre os querubins. Colocaram a arca num carro de bois novo e a tiraram da casa de Abinadab, que ficava num monte. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro que carregava a arca. Aiô caminhava na frente. Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todas as suas forças em louvor a Deus, o Senhor. Eles tocavam harpas, liras, tambores, castanholas e pratos. Quando chegaram ao campo de descascar cereais que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. O Senhor Deus ficou irado com Uzá por sua falta de respeito e o matou. E Uzá morreu ali, ao lado da arca. Davi ficou furioso porque o Senhor, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim, até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez-Uzá. Então Davi ficou com medo de Deus, o Senhor, e disse: e agora, como é que eu poderei levar comigo a Arca da Aliança? Assim, Davi resolveu não levar a arca para a sua cidade de Jerusalém. Em vez disso, ele mudou de direção e a levou para a casa de Obed-Edom, que era da cidade de Gate. A Arca da Aliança ficou ali 3 meses e o Senhor abençoou Obed e a sua família. O rei Davi soube que, por causa da arca,
o Senhor havia abençoado a família de Obed e tudo o que ele tinha. Então tirou a arca da casa de Obed-edom e, com uma grande festa, a levou a Jerusalém. Depois que os homens que carregavam a arca deram 6 passos, Davi ofereceu a Deus em sacrifício um touro e um bezerro gordo. Davi, vestido um manto sacerdotal de linho, dançou com todo entusiasmo em louvor a Deus, o Senhor. E assim ele e todos os israelitas levaram a arca da aliança para Jerusalém, com gritos de alegria e som de trombetas. Quando a arca estava entrando na cidade, Mical, filha de Saul, olhou pela janela, viu o rei Davi pulando e dançando em louvor ao Senhor. Então sentiu por ele um profundo desprezo. Levaram a arca e a colocaram no seu lugar, a barraca que Davi tinha preparado para ela. Então ele ofereceu a Deus, o Senhor, sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Quando acabou de oferecer os sacrifícios e as ofertas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor Todo-Poderoso. Depois, deu a cada homem e a cada mulher de Israel um pão, um pedaço de carne assada e passas. Em seguida, todos foram para casa. Davi voltou para casa a fim de estar com a sua família, e Mical, a filha de Saul, saiu para encontrá-lo. Ela disse: "Que bela figura fez hoje o rei de Israel! Parecia um sem vergonha, mostrando o corpo para as empregadas dos seus funcionários." Davi respondeu: "Eu estava dançando em louvor ao Senhor, que preferiu me escolher em vez de escolher o seu pai e os descendentes dele, e me fez o líder de Israel, o teu povo. Pois eu continuarei a dançar em louvor ao Senhor e me humilharei ainda mais diante dele. Você pode pensar que eu não sou nada, mas aquelas moças de quem você falou vão me dar muito valor." E Mical, filha de Saul, nunca teve filhos. Primeiro livro de Crônicas 13. O rei Davi consultou os oficiais que comandavam grupos de 1000 homens e grupos de 100. Depois anunciou a todo o povo de Israel o seguinte: "Se vocês acharem bom, e se isso for da vontade do Senhor, nosso Deus, vamos mandar mensageiros ao resto dos nossos irmãos israelitas e aos sacerdotes e levitas nas suas cidades, para dizerem a eles que venham se reunir aqui com a gente. Aí nós iremos buscar a Arca da Aliança, pois ela ficou esquecida durante o reinado de Saul." Essa proposta agradou o povo e todos concordaram com ela. Então Davi reuniu todo o povo de Israel, desde a fronteira do Egito, no sul, até a subida de Amate, no norte, a fim de levarem a Arca da Aliança de Quiriate-Jearim para Jerusalém. Davi e o povo foram até a cidade de Baalá, isto é, Quiriate-Jearim, no território da tribo de Judá, para tirar dali a Arca da Aliança de Deus, a qual tem o nome do Senhor, que se assenta no seu trono acima dos querubins. Colocaram a arca num carro de bois novo e a levaram embora da casa de Abinadab. Uzá e Aiô guiavam o carro. Então Davi e todo o povo começaram a dançar com todas as suas forças em louvor a Deus. Eles cantavam e tocavam instrumentos musicais, isto é, harpas, liras, tambores, pratos e trombetas. Quando chegaram ao campo de debulhar cereais, que pertencia a Quidom, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a Arca da Aliança. Na mesma hora, o Senhor ficou irado por Uzá ter tocado na arca e o matou. Ele morreu ali, na presença de Deus. Davi ficou furioso porque Deus, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim, até hoje aquele lugar é chamado de Pérez-Uzá. Então Davi ficou com medo de Deus e disse: "E agora, como poderei levar comigo a Arca da Aliança?" Assim,
Davi não levou a arca consigo para Jerusalém. Em vez disso, ele a deixou na casa de um homem chamado Obed-edom, que era da cidade de Gate. A arca ficou ali 3 meses, e Deus abençoou a família de Obed-edom e tudo o que era dele. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 14. O rei Hirão, da cidade de Tiro, enviou embaixadores a Davi. Ele mandou toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros para construírem um palácio para Davi. E assim Davi entendeu que o Senhor Deus o havia confirmado como rei de Israel e que, por amor ao seu povo, estava fazendo o seu reino progredir. Em Israel, Davi casou com outras mulheres e foi pai de mais filhos e filhas. São estes os nomes dos filhos que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elissua, Eupelete, Noga, Nefeg, Jáfia, Elissama, Beeliada e Elifelete. Quando os filisteus souberam que Davi tinha se tornado rei, o exército deles saiu para prendê-lo. Davi soube disso e saiu para encontrar-se com eles. Os filisteus chegaram ao Vale dos Gigantes e começaram a atacar e roubar. Então Davi perguntou a Deus: Devo lutar contra os filisteus? Tu me darás a vitória? Vá, disse o Senhor, eu lhe darei a vitória. Davi atacou em Baal-Perazim e os derrotou. Ele disse: Como se eu fosse uma enchente que derruba tudo, Deus me usou para abrir uma brecha no meio do exército inimigo. Por isso, aquele lugar é chamado de Baal-Perazim. Quando os filisteus fugiram, deixaram os seus ídolos para trás e Davi ordenou que fossem queimados. Mas logo os filisteus voltaram ao vale e começaram a atacar. Mais uma vez Davi consultou a Deus e ele respondeu: Não os ataque aqui. Dê a volta e ataque pelo outro lado, perto das amoreiras. Quando você ouvir o barulho de marcha por cima das amoreiras, ataque-os, porque isso quer dizer que eu estou indo na sua frente para derrotar o exército dos filisteus. Davi fez o que Deus havia mandado e obrigou os inimigos a recuar desde Gibeão até Gézer. A fama de Davi se espalhou por toda parte e o Senhor fez com que todas as nações ficassem com medo dele. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 15. Para o seu próprio uso, Davi construiu casas na cidade de Davi. Também preparou um lugar para a Arca da Aliança de Deus e armou uma barraca para ela. Então disse: Somente os levitas podem carregar a Arca da Aliança, porque foram eles que o Senhor Deus escolheu a fim de carregá-la e para servi-lo para sempre. Então Davi chamou todo o povo de Israel a Jerusalém a fim de trazer a Arca da Aliança para o lugar que ele havia preparado para ela. Em seguida mandou buscar os descendentes de Arão e os levitas. Do grupo de famílias levitas de Coate veio Uriel, chefiando 120 homens. Do grupo de famílias de Merari veio Asaías, chefiando 220 homens. Do grupo de famílias de Gerson veio Joel, chefiando 130. Do grupo de famílias de Elisafã veio Semaías, chefiando 200. Do grupo de famílias de Hebron veio Eliel, chefiando 80. E do grupo de famílias de Uziel veio Aminadab, chefiando 112. Davi chamou os sacerdotes Zadok e Abiatar e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. Então disse aos levitas: Vocês são os líderes dos grupos de famílias de levitas. Purifiquem-se e purifiquem os seus irmãos levitas para que possam trazer a Arca da Aliança do Senhor, o Deus de Israel, para o lugar que preparei para ela. Não foram vocês que a carregaram da primeira vez, e por isso o Senhor, nosso Deus, nos castigou por não o termos consultado como devíamos. Então os sacerdotes, os levitas, se purificaram a fim de carregar a Arca da Aliança do Senhor, o Deus de Israel. Os levitas a carregaram nos ombros pelos cabos,
como Deus havia mandado por meio de Moisés. Davi mandou que os líderes dos levitas nomeassem vários levitas para cantar e para tocar música alegre nas harpas e nas liras e com os pratos. Dos grupos de famílias de cantores, eles escolheram para tocar pratos de metal os seguintes homens: Emã, filho de Joel, o seu parente Asaf, filho de Berequias, e Etã, filho de Cuxaías, que era do grupo de famílias de Merari. Escolheram os levitas Zacarias, Jaaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias e Benaías para ajudá-los. Eles tocavam harpas que alcançavam notas altas. Para tocarem as liras que alcançavam notas baixas, escolheram os seguintes levitas: Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Azazias e os guardas do templo, Obed-edom e Jeiel. Porque era entendido em música, Kenanias foi escolhido para dirigir os músicos levitas. Berequias e Eucana, junto com Obed-edom e Jeías, foram escolhidos para serem os guardas da Arca da Aliança. Para tocarem trombeta em frente da arca, foram escolhidos os sacerdotes Sebanias, Josafá, Netanel, Amazai, Zacarias, Benaías e Eliezer. Então o rei Davi, os líderes de Israel e os comandantes militares foram até a casa de Obed-edom buscar a Arca da Aliança e fizeram uma grande festa. E, como Deus estava ajudando os levitas que carregavam a arca, foram oferecidos em sacrifícios 7 touros e 7 carneiros. Davi estava vestido com uma roupa feita do mais fino linho. Do mesmo jeito também estavam vestidos os músicos, Kenanias, que era o seu líder, e os levitas que carregavam a arca. Davi usava ainda um manto sacerdotal feito de linho. E assim todos os israelitas subiram até Jerusalém, acompanhando a arca com gritos de alegria, ao som de trombetas, de cornetas feitas de chifre de carneiro, de pratos e de música de harpas e liras. Quando a arca estava entrando na cidade, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e viu o rei Davi dançando e pulando de alegria. Então sentiu desprezo por ele. Primeiro livro de Crônicas 16. Levaram a Arca da Aliança para a barraca que Davi tinha preparado para ela e a colocaram lá dentro. Então ofereceram a Deus sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Depois que Davi acabou de oferecer os sacrifícios, abençoou o povo em nome do Senhor e distribuiu comida a todos. Deu a cada homem e a cada mulher de Israel um pão, um pedaço de carne assada e passas. Davi nomeou alguns levitas para dirigirem a oração ao Senhor, o Deus de Israel, cantando e louvando a Deus, em frente da Arca da Aliança. Asaf foi nomeado o chefe deles, e Zacarias, o seu ajudante. Para tocar em lira, foram nomeados Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaías, Obed-edom e Jeiel. Para tocar pratos, foi nomeado Asaf. E para tocar em trombetas todos os dias em frente da Arca da Aliança foram nomeados os sacerdotes Benaías e Jaaziel. Foi nesse dia que Davi deu pela primeira vez a Asaf e aos seus colegas levitas a responsabilidade de cantarem louvores a Deus, o Senhor. Agradeçam a Deus, o Senhor, anunciem a grandeza e contem às nações as coisas que Ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem dos seus atos maravilhosos, tenham orgulho daquilo que o Santo Deus tem feito. Que fique alegre o coração de todos os que adoram ao Senhor. Procurem a ajuda do Senhor e estejam sempre na sua presença. Vocês, descendentes de Abraão, servo de Deus, vocês, descendentes de Jacó, o escolhido de Deus, lembrem de tudo que Deus tem feito, lembrem dos seus grandes e maravilhosos milagres e de como tem condenado os nossos inimigos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus mandamentos são para o mundo inteiro.
Ele sempre lembrará da sua aliança e, por milhares de gerações, cumprirá as suas promessas. Ele será fiel à aliança feita com Abraão e à promessa que fez com um juramento a Isaque. Deus fez uma aliança com Jacó para sempre, fez com ele uma aliança eterna. Nessa ocasião, Deus disse: Eu darei a terra de Canaã e ela será de vocês para sempre. Eles eram muito poucos, eram estrangeiros na terra prometida, andavam de país em país, de reino em reino. Mas Deus não deixou que ninguém os maltratasse e, para protegê-los, avisou reis. Ele disse: Não toquem nos servos que eu escolhi, não maltratem os meus profetas. Cantem ao Senhor todos os povos da terra, anunciem todos os dias que Ele nos salvou. Falem da sua glória às nações, contem a todos os povos as coisas maravilhosas que Ele tem feito. O Senhor é grande e merece todo o nosso louvor. Ele deve ser temido mais do que todos os deuses, pois os deuses das outras nações são somente ídolos, mas o Senhor fez os céus. Ele está cercado de glória e majestade, poder e beleza enchem o seu templo. Louvem o Senhor, todos os povos da terra, louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que ele merece. Tragam uma oferta e entrem nos pátios do seu templo. Curvem-se diante do Santo Deus quando ele aparecer. Trema diante dele toda a terra. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Alegre-se a terra e fique contente o céu. Digam em todas as nações: O Senhor é Rei. Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Alegrem-se os campos e tudo o que há neles. Então as árvores dos bosques gritarão de alegria diante do Senhor, pois ele vem governar a terra. Deem graças ao Senhor, porque ele é bom e o seu amor dura para sempre. Digam a ele: Liberta-nos, ó Senhor, nosso Salvador. Ajunta-nos e tira-nos do meio dos pagãos. Assim nós te daremos graças e com prazer te louvaremos, ó Santo Deus. Louvaremos o Senhor, o Deus de Israel. Louvem o Senhor agora e para sempre. Então todo o povo disse Amém e louvou a Deus, o Senhor. O rei Davi pôs Asaf e os seus colegas levitas como encarregados permanentes da adoração que era feita no lugar onde a Arca da Aliança havia sido colocada. Eles deviam cumprir ali os seus deveres todos os dias. Obed-edom, filho de Gedutum, e 68 homens do seu grupo de famílias deviam ser os seus ajudantes. Oza e Obed-edom eram os guardas dos portões. Porém, os sacerdotes Zadok e os seus colegas que estavam encarregados do culto do Senhor Deus no lugar de adoração, estavam encarregados do culto ao Senhor Deus no lugar de adoração que ficava em Gibeão. Todas as manhãs e todas as tardes eles deviam oferecer no altar sacrifícios que seriam completamente queimados, de acordo com o que está escrito na lei que o Senhor deu ao povo de Israel. Estavam ali com eles Emã e Zedutum, e os outros que haviam sido nomeados a fim de cantar louvores ao Senhor por causa do seu amor que dura para sempre. Emã e Zedutum também estavam encarregados das trombetas, dos pratos e dos outros instrumentos que eram tocados para acompanhar os hinos de louvor. Os membros do grupo de famílias de Zedutum estavam encarregados de guardar os portões. Então todos foram para casa, e Davi também foi, a fim de passar algum tempo com sua família.